Está no ar o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Grande abraço, gente amiga. Estamos iniciando a edição de hoje da TV Câmara, pela Rádio Câmara, no Memória BC desta edição. Edição esta que foi produzida e gravada nos estúdios da TV Câmara Balneário Camboriú, e numa segunda-feira, 16 de setembro de 2019. E Memória BC desta edição vai trazer o relato da história do Dr. Álvaro Machado, um dos advogados mais renomados aqui do nosso estado, da nossa região, na área criminalística, como a cidade de Balneário Camboriú. Voltando ao passado, ele que chegou em Balneário em 1989. E aqui construiu a sua trajetória de vida com seus familiares, escrevendo a sua história, tendo um envolvimento bem presente junto à política. Chegou até por algum momento disputar campanhas, teve presidência de partido e também uma possibilidade de ter seu nome colocado como um possível suplente de senador. Doutor Álvaro, prazer revê-lo, meu amigo. Seja bem-vindo ao Memória ABC desta edição. Em 89, o que deu na cabeça do doutor Álvaro? Você vou para Balneário Camboriú, para comemorar a história e contar para a gente. Abre o jogo para os nossos amigos aí. Eu tinha... Primeiro, boa tarde, PC. Boa tarde. É um prazer estar contigo aqui. Eu não sabia que era com você, mas aceitei o convite de estar aqui. E quando cheguei aqui e vi que era você, fiquei mais feliz ainda, saber que é um momento importante da minha vida aqui na cidade, que vai ficar para os anais da Câmara de Vereadores aqui, da própria cidade, e participar com você, justamente, né, ter essa oportunidade da gente perpetuar a nossa participação na comunidade aqui, principalmente com você. Eu falo sempre que o Memória BC é o arquivo vivo da nossa história, para você poder relembrar personagens importantes. Doutor Álvaro Machado, a pergunta que chegou em 89, o que bateu na ideia, vou para Balneário Camboriú? Eu morava em Novo Hamburgo, né? Tinha uma fábrica de calçados, não estava muito bem, eu estava estudando engenharia na época, e a crise financeira do país nos levou a grande dificuldade. Foi na época, justamente ali, na transição do presidente Sarney para o presidente Collor, né? Então teve aqueles confiscos, aquelas coisas lá. Isso trouxe muita dificuldade para as empresas no Rio Grande. E eu queria mudar, e eu tenho um compadre, que é padrinho do meu filho, que mora em Florianópolis, então eu sou muito ligado a ele. Vim para cá, a princípio ia ficar em Florianópolis, e ele me disse, não, as melhores oportunidades, né, para trabalhar e que tem uma vida própria, assim, tem uma vida que não depende só da temporada, nós temos, daí tu tem que ir para Balneário. Então eu vim para cá, cheguei aqui na cidade dia 9 de abril de 1989 e eu acho que foi... Hoje eu já sou mais catarinense do que gaúcho, porque nasci em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e tenho mais tempo em Balneário do que tive Vim para cá com 29 anos e já estou com 60. E chegando em Balneário Camboriú, qual foi a sua aproximação na política? Já tinha esse veio político, esse interesse em participar da política? Eu sempre participei em todas as atividades, tive muita participação na política estudantil, fui sócio fundador de sindicato no Rio Grande do Sul, então sempre tive um envolvimento com a política estudantil, trabalhista e depois aqui com a política partidária. O primeiro partido que eu me filiei no Brasil foi aqui em Balneário Camboriú. Então fui e comecei na militância política aqui. Foi candidato? Fui candidato a vereador, né? E daí depois, na próxima eleição, já fui sucedido como candidato pelo meu filho, pelo Leonardo Peruca. Então, na primeira eleição dele ele também não se elegeu e depois... né, conseguiu se eleger até sendo mais votado. Certo. Doutor Álvaro, hoje vendo a sua imagem, a sua pessoa aqui, a gente que é conhecedor da sua história, a gente não vai deslumbrar que teve dificuldade, porque vê que o senhor é um vencedor na vida. Mas
O senhor não chegou aqui em Balneário Camboriú como um advogado conhecido. Não chegou aqui em Balneário Camboriú como Não, eu nem era advogado. Nem advogado, né? Não, o senhor veio para escrever a história. E o Memória ABC quer contar a história mesmo. Em 89, chegando em Balneário Camboriú, a dificuldade que o amigo encontrou, até assim, poxa, eu vou estudar, vou procurar o direito. Como é que foi isso? Agora, essa relação sua com a advocacia? Eu sempre digo que eu nasci advogado. Eu sempre sonhei em ser advogado desde que eu me conheço por gente. E por outros caminhos que a vida escolhe pra gente, eu acabei estudando engenharia e vim para cá, cheguei a trabalhar na parte de engenharia numa construtora em Itajaí, né? E acabei não desenvolvendo, e um dia eu resolvi realizar meu sonho, que era ser advogado. Aí voltei a estudar, estudei na Univale, então desde 1994, eu dependo só da advocacia, nunca mais fiz outra coisa. E a advocacia criminal foi eu fui induzido a ser criminalista, porque o advogado com quem eu trabalhava, já falecido, saudoso Dr. Geraldo Schettinger, eu advogava com ele, eu trabalhava com ele, e ele não gostava da área criminal. Então, toda a parte criminal ele passava para mim, então tu quer fazer, faz. E eu acabei desenvolvendo um gosto pela advocacia criminal, né, porque é uma advocacia que, no meu entendimento, ela é mais leal à lei, né? Ela é mais fiel ao texto da lei, né? Então a gente só tem uma interpretação. O que é crime é um direito mais subjetivo, mais objetivo, desculpa. Né? Mas também é uma situação que nos dias de hoje, quando você fala de um advogado criminalista, poxa, mas você trabalha com essa situação, muitas vezes até o advogado é até próprio julgado por defender as causas de muitas pessoas que às vezes cometem algum tipo de delito e precisam de um representante. Eu devo tudo o que eu sou, né, hoje na cidade, a Balneário Camboriú e ao povo de Balneário Camboriú, que me aceitou o meu trabalho, acredita no meu trabalho. Então eu venho lutando em busca do direito das pessoas, que no meu caso é o direito de liberdade, né? Sim. Então a Balneário Camboriú me acolheu e, né, me tratou muito bem, graças a Deus, até hoje. O senhor tratou de muitos casos polêmicos aqui na cidade. Lembra algum do passado assim que trouxe uma repercussão muito grande? Não. Todos os casos são importantes, né? Por menor que seja, por mais conhecido ou desconhecido, né? Todos os casos são importantes. E eu, para falar de algum processo, teria que falar em nomes. Eu acho que as pessoas, né, não têm autorização das pessoas para falar, mas tratei de casos importantes. Na época que eu comecei, nós éramos em poucos criminalistas, né? Então lembro do Dr. Jair Rebelo, do Dr. Aristo Pereira e mais uns 2 ou 3 que trabalhavam na área criminal. E então tinha espaço para isso, e isso me tornou muito conhecido. E foi justamente alguns casos, né, que eu defendi, que me tornaram conhecido, né? O senhor ficou famoso, ficou conhecido. É igual o futebol, se não marcar gol, não sai o nome lá de quem fez a diferença. A gente está conversando aqui com o Dr. Álvaro Machado, nossa edição desta segunda-feira, 16 de setembro, do Memória ABC. Esse programa vai ao ar toda segunda e quinta-feira, às 20 horas, na TV Câmara e na Rádio Câmara. Ele é produzido pelos radialistas mais conhecidos aqui da nossa região. Tem 8 profissionais, comunicadores e jornalistas que trazem história do passado. E nós estamos hoje tentando saber um pouco mais da vida do Dr. Álvaro Machado. Filhos, doutor? Filhos, 2 filhos, né? Uma família de advogados, né? A minha esposa, mãe dos meus filhos, ex-esposa, é advogada. Os filhos são, né? O meu filho é bacharel em Direito, a minha filha é advogada, trabalha comigo. Então nós temos uma família de advogados que são motivo de orgulho para mim e os meus filhos. Certo.
O senhor falou que chegou aqui em 89, depois se formou advogado, teve essa questão de conjuntura política e teve os filhos, já formou os filhos. O passado, 1990, 95, como é que era a política aqui em Balneário Camboriú? Como é que era educar um filho em Balneário Camboriú naquela época? Educar um filho era mais difícil e ao mesmo tempo mais fácil, porque nós não tínhamos acesso a tantas informações, então as informações aos filhos e a formação e a informação era nós que passávamos, né, os pais que passavam, então você podia filtrar melhor, né, as informações que os seus filhos tinham acesso e com isso tentar, né, dar uma formação cultural, moral, ética para os filhos, assim, mais do jeito que você imagina, né? Mas, então, os filhos, a dificuldade não era tão grande como o outro, porque a gente era mais próximo, né? Hoje a tecnologia afasta muito os filhos dos pais, mas reportando aquela época, eu cheguei aqui, conheci alguns amigos, né? E entrei acho que um dos clubes mais longevos do Balneário, que é o Clube do Bolinha, né? Que foi fundado em 86, e eu já em 89 entrei para o clube e sou até hoje eu sou coordenador do clube, e através, e por intermédio dos companheiros de clube, né, empresários, é um clube bem eclético, assim, não é de advogados, não é de engenheiros, é bem misturado, assim, as profissões. Então, através dos companheiros, eu tive clube de amigos contato, eu tive contato com a sociedade, com a parte social e com a parte política. Antigamente, a política aqui era polarizada, né? Então, como alguns lugares ainda hoje mantém essa característica de polarização, ou era um ou era outro. Então, era bem interessante essa disputa. Né? E, tinha só dois lados, né? Tinha dois lados, né? O total de um lado, você é a favor ou é contra. Pronto. Hoje não, né? Então as pessoas não ficavam assim tão em cima do muro como estão hoje, né? Não tinha espaço para ficar em cima do muro. Não tinha espaço, não tinha o meio, tinha que ser um lado ou outro, né? Bom, e quando o senhor se tornou advogado, o que mudou na sua vida? A advocacia, como eu te disse, né? Me tornar advogado foi a realização de um sonho. Eu tinha esse sonho de ser advogado, realizei o sonho, né? Quando me formei, me realizei como pessoa, e depois, quando me tornei advogado mesmo, que peguei minha carteira, daí consegui a realização profissional, e eu não posso me queixar, que a advocacia tem sido muito importante na minha vida. Eu não tenho, né, só tenho que agradecer a Deus por ter me permitido ser advogado. Com certeza. Meus amigos, nosso entrevistado hoje, Dr. Álvaro Machado, advogado criminalista aqui de Balneário Camboriú. Ele já relatou aqui um pouco da sua chegada em Balneário Camboriú, da sua aproximação com a política, da sua origem, da sua família, dos seus filhos, da formação dos seus filhos. Mas a gente vai tentar trazer e explorar um pouco mais das particularidades da vida de Álvaro Machado, advogado aqui de Balneário Camboriú, também relatando a construção da cidade de Balneário Camboriú, qual foi a participação dele, o que ele acompanhou, o que ele pode relatar de história para a gente, para você que está nos assistindo à edição de hoje do Memória ABC. Gravado nos estúdios da TV Câmara no dia 16 de setembro de 2019, para ficar registrado. Paulo César, eu, PC, ao lado do Dr. Álvaro Machado. Nós esperamos vocês depois do nosso breve intervalo, para falar também de uma possibilidade de Senado, que andou ali, né? Suplência do Senado, senador, como é que ficou isso? E posteriormente também um pouco mais de história para você memorizar aqui na TV Câmara e na Rádio Câmara, que vai ao ar todas as segundas, quintas e sextas-feiras, às 20 horas. Fique ligado, aguarde o próximo bloco. Você está acompanhando o Memória BC. Eu vivo dizendo para minha vizinha, cuidado com a dengue. Mas olha lá, as calhas estão sujas, não coloca areia nos pratinhos das plantas, a caixa d'água está aberta. Desse jeito, eu vou ligar para a Secretaria da Saúde.
Acevô. Para prevenir a dengue, vale até cuidar da vida do seu vizinho. Combate a dengue, um dever de todos nós. Prefeitura Municipal humanizando o Balneário Camboriú. Só falta não receberem os agentes da saúde. Todo mundo tem uma história para contar. Histórias alegres, histórias tristes. Imagens vivas que fazem parte de um acervo pessoal e institucional. Memórias que não cabem em um único livro. Momentos compartilhados que são escritos todos os dias. E a nossa história precisa continuar. Polícia Militar de Santa Catarina, 184 anos. Você está acompanhando o Memória BC. Voltando com a edição do Memória BC desta segunda-feira, 16 de setembro de 2019. Dr. Álvaro Machado é o nosso convidado na edição de hoje. Lembrando que esse quadro, esse programa foi criado pela TV Câmara e pela Rádio Câmara para resgatar a história de personagens que contribuíram com a formação da nossa cidade e contribuem até os dias de hoje. É um arquivo vivo da nossa história. E o Memória BC vai ao ar toda segunda, quinta e sexta-feira, às 20 horas. Eu, Paulo César Oliveira, o PC, estou ao lado do Dr. Álvaro Machado. Dr. Álvaro, conta pra gente da sua particularidade. Quem é o cidadão Álvaro Machado? Nas suas horas de lazer, o que você gosta de fazer, meu amigo? Bom, eu tenho... cheguei aqui em 89, como eu disse. Não era advogado, daí fui estudar. Logo depois, em 94, comecei a advogar. E acompanhei toda essa transformação que a nossa cidade teve, assim, de perto, de dentro dos acontecimentos. Dentro do olho do furacão. Dentro do olho do furacão. Porque dá até para dizer que é um furacão, né? Tamanha a transformação que essa cidade teve. Quando eu cheguei aqui, os sentidos da Atlântica ainda era do norte para o sul, a Brasil ao contrário, e essa foi uma das grandes transformações que teve, assim, que causaram um impacto muito grande, porque nós estávamos acostumados a andar de um jeito, e daí mudou, e a partir dali, não por causa disso, mas outras transformações vieram, e a cidade foi crescendo, evoluindo. Eu acho que o turismo, claro que é a nossa principal atividade, mas o turismo impulsionou a construção civil, e hoje nós temos uma cidade que é admirada, inclusive, em todo o mundo, pela nossa arquitetura e pelas nossas construções. Quando eu cheguei aqui, o edifício mais alto era o edifício Imperatriz, né, com 30 andares. Né? Hoje, no meio de todos os arranha-céus, aí, o Imperatriz é pequeno. É pequeno. É um prédio grande, por suas dimensões, mas em altura ele hoje é pequeno, 30 andares. Né? Então essa transformação, eu cheguei aqui, nós vimos na Barra Sul, o rancho do Baturité era de areia, então peguei essa parte romântica da cidade, essa coisa, quando todos nós nos conhecíamos, a gente ia em todos os lugares, e hoje as pessoas não se conhecem mais, porque a cidade cresceu muito, né? Ela é gigantesca, né? A cidade, ela tem características de pequena, né? Mas volume de uma metrópole. É uma cidade vertical. Quando você dá aqui o detalhe do Imperatriz, só para registrar a história hoje, com o passado do Imperatriz, o que está sendo construído é de 80 andares, mas já foi liberado agora para 100 andares, já tem um pacote de um edifício de 100 andares. Para você que está acompanhando o Memória BC na edição desta segunda-feira, 16 de setembro, eu imagino que lá no futuro alguém vai dizer, poxa, 100 andares já passou faz tempo, né? Porque nada vai ficar dessa maneira.
Doutor, a política naquela época era muito fervinha, não é? O senhor falou dos dois lados aí. O senhor teve do qual lado? Eu tive dos dois. Dos dois. Porque a política nos conduz para, muitas vezes, por caminhos que a gente não escolhe, é ela que escolhe. Então, como eu disse, tinha dois lados, né? Ela sempre foi polarizada. Mas havia mais partidos, né? Então eu cheguei a ser presidente de um partido. E qual partido? Eu fui presidente do PL. Do PL. E depois fui presidente também do PSB, o partido do atual prefeito. E com o PSB, numa eleição, não lembro agora o ano, que o PSB tinha candidato a governador, né? E tinha candidato ao Senado, então, que era um companheiro lá do sul do estado. Então nós precisávamos de alguém aqui no litoral norte e precisávamos de alguém no interior do estado. Então eu era o candidato na primeira suplência e um companheiro de Lages era o nosso segundo suplente, né? E por essas coisas da política, né, o candidato ao Senado não se elegeu. Mas participamos, participou do, né? Fizemos do pleito. Trabalhamos e a eleição estadualizada ela é diferente, ela te leva a lugares e a pessoas diferentes, interessantes, importantes. E isso eu cresci muito, né, na política graças àquela campanha que nós fizemos ao Senado. Né? Isso constrói o nome, né, doutor Álvaro? O senhor tem um nome aí respeitado no nosso estado, na nossa região, com certeza muito bem lembrado, principalmente na sua área. Como é que foi o primeiro escritório? Pode relatar para a gente? Sim, era em casa, era uma salinha, uma sala. Existe o escritório até hoje. Não estou mais lá, mas o escritório ainda existe. Era uma sala térrea junto no apartamento que trabalhávamos eu e o doutor Geraldo Schettinger, e trabalhamos acho que 8 anos. E ali eu adquiri toda a minha formação, toda a minha experiência na advocacia com ele ali naquele escritório, no centro balneário, que por aumentar o movimento e o problema eterno que nós temos, e vamos ter sempre, que é o problema de estacionamento, eu tive que sair do centro e vim aqui para a Terceira Avenida, onde eu estou até hoje. Certo. E aí o senhor levou os filhos para a advocacia também? Como é que foi essa aproximação? Não levei os filhos para a advocacia. Os filhos é que escolheram a advocacia, né? Porque cada um acho que tem que escolher, mas eu fico feliz que eles tenham escolhido a advocacia como profissão, como né, meio de conhecimento e crescimento, porque a advocacia, ela pela amplitude que ela abre no teu horizonte, tu pode ter várias atividades. Sendo advogado, você pode atuar em muitas atividades que não a advocacia propriamente dita, né? Te abre esse leque de possibilidades. E os meus filhos, graças a Deus, eles foram bem estudiosos, aprenderam. A minha filha mesmo é uma advogada hoje, né? Apesar de pouco tempo de advocacia, é muito inteligente, muito respeitada já no meio, porque ela realmente faz bons trabalhos dentro da advocacia. E não é, felizmente ou infelizmente, não é na advocacia criminal, mas ela veio então me completar. Né? Então eu tenho essa felicidade, essa alegria de poder trabalhar com a minha filha, né? E acompanhar de perto o desenvolvimento e a atividade hoje na política do meu filho. Né? Certo. O seu filho, ele também é advogado, Leonardo Peruca, vereador Peruca. A política, para ele, como é que chegou? Aí eu vou perguntar, foi induzido pelo pai? Também, porque a atividade política, ele também sempre militou, desde que ele era criança, ele militou também na política estudantil, foi todos os colégios que ele estudou, né, que na verdade acho que só dois, foi o João Goulart, que é um colégio estadual, né, e na Univale. E em todos esses colégios, tanto no João Goulart como na Univale, no João Goulart ele foi presidente do Grêmio Estudantil,
na Univale ele foi presidente do centro acadêmico. Então a política eu acho que está mais nele do que em mim. Sim. Né? Eu só dei talvez o pontapé inicial e o resto ele fez sozinho. Né? Na sua vida como advogado e como empresário, como formador de opinião, como uma liderança aqui em Balneário Camboriú, o senhor tem na memória algo assim que o senhor ajudou a construir aqui em Balneário, algum tipo de projeto, limitando como vereador ou como apoiador da política? Eu hoje... Só tem um dedo meu aí também nessa conversa aí. Hoje eu quero fazer referência a um outro companheiro advogado, um colega advogado que faz muito pela cidade, que é no segmento da segurança. Justamente por ter conhecimento dessa área da segurança e ter contato com a área criminal, né? Eu não lembro mais agora o ano, mas juntamente com o Dr. Valdir de Andrade, né, dei início ao primeiro CONSEG de Balneário Camboriú, que hoje é talvez o mais respeitado do estado, se não do Brasil, pela sua organização, pela sua importância, pela participação popular, e infelizmente o tempo não me permitiu que eu continuasse, mas uma das coisas que eu me orgulho de ter participado foi da criação do primeiro CONSEG de Balneário Camboriú, que eu acho que trabalha no segmento mais importante hoje da qualidade de vida para as pessoas, que é a segurança. Né? E com certeza, doutor Álvaro, esse CONSEG que foi implantado e que existe até hoje, ele contribuiu para essa realidade de políticas públicas desenvolvidas aqui para a segurança da cidade, inclusive até com o sendo de modelo para outras cidades. Sem dúvida, sem dúvida. O CONSEG, ele tem essa finalidade, que é envolver a população em projetos de segurança, porque a segurança é importante hoje na qualidade de vida, e todo mundo fala educação, saúde e segurança. Então a segurança é importante, e nesse segmento Balneário Camboriú é exemplo para muitas cidades do Brasil todo. A gente precisa estar com os projetos de sempre em dia com a segurança, para a comodidade e conforto das pessoas. Né? Voltando ao passado, o que dá mais saudade daquela época em que o senhor chegou aqui? Consegue fazer uma viagem? Com certeza, com certeza. À noite. À noite. Era diferente? Era diferente. Nós nos reuníamos, nós tínhamos opções nos bares. Como eu falei no Rancho do Baturité, mas quero fazer uma referência que quem viveu na minha época em Balneário Camboriú vai lembrar e vai me dar razão, que um dos lugares que eu mais sinto saudade é do 1450 do Mário Morelli, ali na Atlântica. Na Atlântica. Né? Aonde era perto do edifício que eu morava, então passamos momentos agradáveis ali, em outras casas também, mas só para fazer um registro, o 1450 foi importante na parte social da cidade. Sim. A juventude daquela época se reunia já cedo para curtir a noite, fazia o esquenta que o pessoal fala de hoje, ou era mais ou menos... Como eu já vim para cá casado, eu não tenho essa parte não participei muito dessa coisa das baladas, né, de antigamente. Mas vinha gente de todo o estado, da região aqui do Vale, mesmo vinha para cá para curtir a noite de Balneário Camboriú, né? E era mais próximo, mais aberto, mais acessível. Hoje a gente até às vezes tem medo de ir em alguns lugares. Né? Infelizmente a realidade de hoje não é a mesma do passado. Talvez essa grande saudade da liberdade de poder ir e vir com tranquilidade. A parte romântica da cidade, assim, né? Assim, era uma coisa mais romântica, mais... Vamos dar um exemplo, assim, namorar na beira da praia, antes era tranquilo. Ficava até madrugada sentado, botava uma cadeira na beira da praia e ficava, ninguém incomodava. Né? Hoje já não mais. É uma pena, disso eu tenho muita saudade mesmo. Legal. Qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar para o nosso público assistindo o nosso programa a respeito da sua parcela de contribuição para a construção da cidade de Balneário Camboriú, o nome da cidade, como personagem? O que o senhor gostaria de falar, se pudesse falar com a cidade, Balneário? Para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo na Rádio Câmara,
eu queria dizer que nós devemos cuidar da nossa cidade como se fosse a nossa casa. Cuidar tanto da parte da praia, que é a espinha dorsal da cidade. Sem a praia não existe, então vamos cuidar da praia, vamos cuidar do saneamento, da poluição, da parte da ecologia, e cuidar e não perguntar, né? Assim, nos perguntarmos que cidade nós queremos deixar para o futuro, né? Estou passando por essa cidade, e um dia vou estar, quem sabe, só nesse vídeo, né, da Memória ABC, dizendo que a nossa cidade ela precisa de bons cidadãos. Eu tenho certeza que cidadãos existem, e então tenho certeza que nós vamos deixar uma boa cidade para o futuro. Certo. E eu não vou deixar de fazer a pergunta, que eu tenho certeza que o senhor terá o maior prazer em responder. Como é que é participar do Memória ABC de 16 de setembro de 2019, tendo entre os vereadores um filho, Leonardo Piruca? Bom, primeiro eu tenho que dizer que eu fiquei surpreso por ter sido convidado, né? E perguntei para o meu filho, e ele disse que não tem nenhuma participação na minha indicação. Os jornalistas fazem uma relação das pessoas. Fiquei muito surpreso em primeiro momento, mas lisonjeado, fiquei satisfeito, orgulhoso de poder participar e deixar uma mensagem, deixar a minha parcela de conhecimento da cidade, para que as pessoas possam conhecer a cidade como era e preparar com isso a cidade do futuro. Obrigado, meu amigo, pela visita. Um grande abraço, sucesso na carreira. Muito obrigado. Gente, e o Memória ABC, que vai ao ar toda segunda, quinta e sexta-feira às 20 horas na TV Câmara e na Rádio Câmara, volta na próxima edição trazendo mais um novo convidado. Eu, Paulo César, agradeço a você pela audiência, pela companhia. Até o próximo encontro no Memória ABC. Valeu, minha gente. Você acompanhou o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.